Veja como comprar o kit pronto com tudo o que você precisa para fazer um perfume. Ao acessar o nosso site, vá nos 3 pontinhos no canto superior direito e vá na opção Categorias. Clique na setinha na opção Faça o seu perfume e escolha a opção Recrave ou Frasco de Rosca. Você vai encontrar todos os nossos kits do nosso catálogo de perfumaria fina. Nessa aba você pode filtrar as essências em uma faixa de preço específica.